Cláudia, Oi, Gustavo. quero saber como que você está. Ai, tô bem, Gustavo. Eu tô um pouco cansado essa semana. Baixou um espírito de limpeza na minha casa. Sabe aqueles que você tira tudo? Sei. Faz aquela limpeza, que você tira tudo do armário. Tem até a Maricondo, Você tira tudo, Maricondo. até aquilo que você nem sabia que estava lá no Aí armário. você encontra muitas pérolas, né? Nossa, eu encontrei tantas informações de cursos que comecei a preparar e os cursos que preparei. E aí eu encontrei uma história que eu queria compartilhar com você, porque é uma história que sempre me tocou tanto, fazia tanto tempo que eu não lia, e é uma história que me emociona muito. Posso? Claro que sim, compartilhe com a gente. Então, é uma história de uma mulher grávida. E ela estava grávida de gêmeos. E os 2 gêmeos estavam lá na barriga da mames. E aí um dia eles começaram a conversar, né? Aí o outro falou, um falou pro outro, um virou pro outro e falou assim: ai, quando a gente sair daqui vai ser tão maravilhoso, a gente conhecer o mundo lá fora. Aí o outro falou assim: oi, que mundo, amigo? Quando a gente nasce, a gente morre, você não entende? Não existe nada lá fora. O cara falou: como não? Você não sente a vibração das coisas lá fora? Você não sente assim um pulsar diferente? Que a gente vai ser diferente, a gente vai mudar a gente vai para outro nível. Eu falei: meu amigo, que outro nível? A hora que cortar esse cordão aqui, que é onde a gente se alimenta, não tem mais como a gente viver, a gente vai morrer. A gente só vive aqui na água. Lá fora não tem água, como que a gente vai viver? Não, mas a gente vai aprender a se alimentar de outra forma. Quem sabe esse corpo aqui vai andar pela terra? A gente vive na água. Hello, acorda. O que você acha que tá... Mas existe alguma coisa lá fora? Se existisse alguma coisa lá fora, quem saiu vinha contar pra gente. Ah, mas você não escuta, às vezes, quando você fica quietinho, assim, à noite, quando tá quietinho, você não escuta uma voz falando com você? Uma voz que te abraça e fala: oh, meu filho. Você não escuta? Ele fala: se eu escuto, eu ignoro, porque isso é coisa da minha cabeça, eu tô louco. E aí é uma história que eu acho linda, porque é como a gente vive. A gente vive ignorando o universo que a gente vive. A gente vive ignorando que a gente está num útero desse universo, pulsando, com tantas coisas para viver, e a gente fica com medo de morrer, fica com medo de viver, fica com medo de tudo, e acaba não aproveitando e não escutando, às vezes, as vozes que falam para a gente. E então, assim, eu acho tão bonito isso da gente imaginar, e a gente não é só imaginar, a gente prestar atenção que existe um passo, a gente está num processo evolutivo, a gente está num crescimento. E como esses 2 seres que estão na barriga da mãe. Um precisa ver para crer e o outro crê naquilo que ele está sentindo, no que ele sente. E hoje eu acho que é uma coisa tão interessante que está acontecendo na humanidade. Inclusive, a gente fala isso, a gente verbaliza. Qual de vocês não verbaliza toda... Ai, você viu esse cheiro? Como é que você vai ver o cheiro? Ou... Você viu o que eu falei? Você viu o que ele falou? Como é que eu vou ver o que o outro falou? Porque o ver está se tornando uma coisa cada vez mais importante. Porque você precisa ver para crer. Você conta alguma coisa para uma pessoa. Ah, mas isso tem dados científicos, mas isso é... E isso é um pouco cansativo. E a gente não está percebendo que a gente está dando tanto valor para o ver, para crer, sabe? Até tinha um quadro antigamente, né, desses humorísticos, ai, porque Jesus... Você esteve lá? Você viu ele lá? Não viu? Então não é verdade. Então, ver está cada vez mais importante para as pessoas. E na antiguidade isso não era tanto. Como que era? Na época de Cristo, era tudo passado verbalmente. Havia uma confiança, é isso? Havia uma confiança. A sabedoria era passado de mestre para discípulo verbal. E aquele discípulo, sim...
questionava. E aquele discípulo recebia aquilo e ficava, nossa, mas será que é isso? Será que é aquilo? E não assim, ele não ficava falando assim, peraí, deixa eu ver se isso está aqui no científico. O que você está falando aqui, ó, não foi comprovado ainda. Inclusive, existem algumas teorias que não são comprovadas, até biologicamente, porque as pessoas não querem colocar todo mundo dentro de uma caixa. Então quer dizer, se você sente isso, é isso. Não, cada ser é cada ser. E antes, você vivia deste aprendizado através do verbal. As culturas eram passadas por falar, por fala. Então, até mais ou menos até o ano 3 de Cristo, depois de Cristo, isso era muito comum. Antes de Cristo, mais ainda, porque os egípcios, que são aqueles que mais conhecem, que dizem que são os mais sábios, que trouxeram as grandes sabedorias do universo, eram aqueles que passavam de boca a ouvido. E os discípulos passavam para os seus próximos discípulos, e os discípulos se tornavam mestres, e eles transmitiam essa verdade sem medo de serem julgados. Isso era lindo. Por exemplo, eu adoro estudar o hermetismo, não sei se vocês conhecem o hermetismo. O hermetismo é um estudo de um cara que ninguém sabe se ele existiu ou não, que era um egípcio, que chama Hermes Trismegisto. E o Hermes Trismegisto, ele trouxe à luz 7 leis. Mas antes disso, ele escreveu a Tábua de Esmeralda, os corpos herméticos, e ele passou esta sabedoria das 7 leis para todos os seus discípulos. 7 leis do quê? São 7 leis herméticas, tanto que você já deve ter ouvido falar uma coisa que todo mundo fala. Isso aqui é hermeticamente fechado, que vem de Hermes Trismegisto, porque este cara, tudo que eles passavam ficava entre eles e aquilo era repassado. Então são 7 leis que regem o universo. E muitas religiões que nós conhecemos. Caras assim, que a gente não pode falar que os caras não tiveram um impacto no mundo, como Platão, como Aristóteles, como Helena Blavatsky, Einstein e muitos outros, inclusive os mais recentes, como Rudolf Steiner. Eles utilizavam essas 7 leis para criarem as suas próprias ideias. Eles tinham as leis como base. E isto é muito importante a gente estudar e a gente olhar, e olhar sem o olhar crítico do quero ver para crer. É o olhar para a gente pensar. São 7 leis importantes de você pensar sobre elas, porque elas regem o universo, você queira ou não. Tá? Convido você a ficar aqui com a gente, convido você a clicar aqui nesse vídeo, convido você a deixar algumas informações, escrever o que você achou e siga a gente nas outras redes sociais. É sempre um prazer enorme ter você aqui. Um beijo.